Kailane Campos, de 11 anos, caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro, vindo da escola, vestindo a roupa branca de sua tradição religiosa, e foi apedrejada por outras pessoas. Kailane disse, muito magoada, que vai ser difícil esquecer este evento. Em geral, nós temos muita dificuldade de lidar com a diferença. Nós, humanos racionais. Kailane é mais um exemplo de muitos outros ao longo da história da nossa humanidade. Temos muita dificuldade de lidar com aquele que é diferente, com aquele que pensa diferente. Assim, a nossa humanidade vive muito dividida. Basta olhar os noticiários do dia a dia. Há, então, a negação, a execração pública daquele que ousa ser diferente. É sobre isso que vamos bater um papinho agora com você. Então, estigma assediador é um processo de perseguição, julgamento e exclusão. O estigma pode ser visto de uma forma exterior, ou seja, ele é promovido pelo grupo, direcionado a uma pessoa que é denominada o bode expiatório, que é a figura do bode expiatório, era aquele animal que ia ser oferecido aos deuses para aplacar, então, a ira dos deuses, nas tradições antigas. E existe o assédio promovido pela própria pessoa, que gera um estigma. Então, vejamos, como é que isso acontece? O heteroassédio, que promove, então, a estigmatização, como na Grécia Antiga, era feito, então, com ferro em brasa, uma marca no braço ou nos ombros de um criminoso ou de um escravo. Ao longo da história, nós assistimos também muitas questões como essa. Por exemplo, os judeus eram marcados pelos nazistas com uma numeração no braço e que não se apagava. Aqueles que conseguiram sobreviver ao grande holocausto, à grande vergonha da humanidade, continuaram com as suas marcas no braço, mas as marcas que são causadas na personalidade, digamos assim, na alma das pessoas estigmatizadas, elas são praticamente irremovíveis. Então, o autoestigma é quando uma pessoa não suporta uma dor, por exemplo, ou ela se vê muito humilhada, ela se considera inferior. No caso do autoassédio, do estigma promovido pela própria pessoa, há a estigmatização, como, por exemplo, na Idade Média, as pessoas que passavam por um sofrimento, elas provocavam feridas na própria pele que sangravam. Durante a Idade Média, era comum que as pessoas quisessem mostrar a importância do seu sofrimento, provocando a estigmatização, que nesse caso se materializavam, se efetivavam como chagas, copiando, numa tentativa de copiar as chagas de Cristo, porque assim as pessoas sentiam que o seu sofrimento era sublimado e dignificado, assim como Cristo sofreu e foi estigmatizado, pregado na cruz. Continuamos pregando outros Cristos na cruz, com a nossa atitude de intolerância em vários sentidos, em muitas dimensões. Pude cuidar de um engenheiro que chegou ao meu consultório cheio de marcas vermelhas que se abriam e
o sangue ia saindo aos poucos daquela marca. Ele já havia passado por alguns médicos e os médicos sugeriram que ele procurasse ajuda psicológica. Para resumir, o nosso engenheiro sofria de uma dor psíquica profunda. A sua esposa, falecida, foi diagnosticada com câncer e morreu em poucos meses. Ele não suportava a dor e não aceitava a morte da esposa. Também cuidei e pude tratar de uma advogada que tinha um processo de invaginação, uma pústula, da qual saía um líquido purulento que também não parava de correr. Esse líquido era, então, a expressão de uma dor que também foi diagnosticada. Pudemos fazer uma anamnese profunda e, durante a terapia, se descobriu que ela não suportava tomar leite e era obrigada, na infância, por uma empregada, a todos os dias tomar um copo de leite. Então, um trauma pode gerar um estigma, uma marca. A nossa mente é muito poderosa, como já se pode verificar em alguns fatos de doenças psicossomáticas, no efeito placebo, em que no experimento um grupo recebe a droga que vai ser testada como medicamento e um outro grupo recebe pílulas de farinha. E se verifica que alguns indivíduos que recebem a pílula de farinha, eles conseguem melhorar o seu quadro, provando então que nós precisamos conhecer mais cientificamente o efeito placebo, porque é uma força promovida pela mente. Então, se uma pessoa se encontra numa condição de estigmatizado, o que ela pode fazer? Ela pode observar o grupo, procurar um apoio, uma terapia cognitivo-comportamental, pode buscar uma terapia na psiquiatria transcultural, que aceita vários aspectos da cultura, não rejeita dados vindo do povo, por exemplo, e pode recorrer à psicologia transpessoal, à psicologia integral, pode fazer reiki para amenizar o seu processo de dor, enfim, buscar uma ajuda para minimizar o trauma, porque existem desordens pós-traumáticas dificílimas de serem tratadas, precisam de um longo tempo. Então, que humanidade é essa que estigmatiza, que fere, que mata seus oponentes ou aquelas pessoas que discordam? A nossa sociedade tem imensa dificuldade de lidar com a opinião divergente. Normalmente as pessoas confundem divergência com briga, confundem a divergência de ideias com oposições pessoais ou antipatias. Isso ainda é devido a uma grande imaturidade, falta de informação, preconceito. Hoje, a intolerância religiosa é considerada uma injúria religiosa, é um crime, e a pessoa que pratica a estigmatização contra alguém, ela pode ser indiciada tendo como pena de 1 a 3 anos de prisão. Então, meu amigo, minha amiga, se você presenciou ou se é vítima do estigma assediador, diz que sim. E você terá toda a indicação e todo apoio. E divulgue esse telefone, 100, para que as pessoas possam se expressar mais livremente. Então, no caso da nossa menina, da qual falamos hoje, ela ficou traumatizada. Quem vai cuidar desse trauma dela? De que modo? Não é mesmo? Não basta a gente se indignar, nós precisamos tomar uma atitude. Para ir finalizando a nossa conversa de hoje sobre um tema de patologia social tão grave e que leva a uma ferida narcísica, até a um isolamento social por depressão, tristeza, insônia, inquietações interiores, a pessoa que é vítima, então, do assédio.
ela tem muita dificuldade depois de confiar também no ser humano, de interagir. Imagine se a nossa Kailane cresce e ela não seja tratada. O que pode acontecer então com ela? Que tipo de adulto teremos? Um adulto revoltado ou um adulto submisso, encolhido, com muito medo de expressar a sua cultura, a sua crença, a sua fé? E nós vivemos, né, em um país dito laico. Bem, eu sugiro que vocês possam aprofundar o conhecimento lendo um livro chamado Assédio Moral, de Marie-France, que está também citado nos créditos desse vídeo. Podem assistir mais vídeos do nosso canal, como Execração Pública e Sequestro da Consciência. Sugiro que vejam um clássico chamado O Homem-Elefante, A Cor Púrpura. Podem assistir também Coração Valente e ainda consultar outros livros que tratem do tema, outros filmes em que vocês podem encontrar um subsídio para maior entendimento do que seja o estigma assediador. Então, nas tradições espirituais também, vale ressaltar aqui, se considera que uma pessoa pode ser perseguida por um outro ser, segundo as crenças e tradições que consideram que a vida continua após a morte, acreditam na reencarnação. E essas pessoas das tradições espiritualistas, elas afirmam que um ser que já não possui o corpo biológico pode perseguir um outro por vingança, por insatisfação, por ter passado algum sofrimento infligido por esta pessoa. Então, meus amigos, minhas amigas, tudo isso são reflexões para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Avalie você se tem muito medo da diferença, como você reage diante da diferença, porque em geral nós apontamos para os outros e mostramos os erros dos outros, mas temos muita dificuldade de olhar o quanto nós contribuímos para a intolerância no dia a dia, em nossa casa, em nossa comunidade, em nossos grupos. Tomara que a gente vá melhorando a nossa condição quanto às intolerâncias e passemos a entender que somos mesmo diferentes. Embora sejamos parte de um grande todo, cada diferença é importante. Porque se nós olharmos, por exemplo, para uma árvore, as folhas parecem de longe iguais, mas quando chegamos bem de pertinho, verificamos que nenhuma folha é igual à outra. Então, o que faz a beleza de uma árvore, como eu gosto muito delas e as aprecio muito, não é porque elas sejam todas certinhas, que suas folhas sejam certinhas, suas flores sejam todas iguaizinhas. É porque a diferença é que traz harmonia. Vamos pensar nisso? Bora trabalhar pela paz, pela pacificação e pelo direito de cada um se expressar do jeito que é.